Uma excelente tarde para você que está nos assistindo aqui no canal 40 da nossa TV Uni Santos. Muito boa tarde a você de toda a Baixada Santista, de todo o litoral, pessoal que está sintonizando, né? Também no canal 12 da NET, né? Que agora é Claro TV, e também pelo site tvunisantos.com.br. É o nosso Cidades em Debate a partir de agora para você, onde vamos debater assuntos aí da nossa região, do Brasil e do mundo, com uma mesa de convidados, né? Bem regional, bem conhecida aí do povo, com certeza. Bom, já vamos começar aqui a nossa programação, já vamos trazer aqui as comemorações dessa sexta-feira, dia 24 de setembro. Hoje é sexta-feira, dia do soldador e dia internacional do gorila. Olha só, o boletim da Covid na cidade de Santos traz uma diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 95 para 87, uma queda de 8,5%. Destas, 53 são de Santos, né? E 60,9% de outras cidades. Bom, diminuição também no total de internados em leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs voltados para os casos mais graves, uma queda de 6,5% também. E a taxa geral de ocupação dos 418 leitos de Covid está em 21%. Entre os 215 leitos de UTI, a ocupação é de 21%. Na rede SUS, a taxa é de 20% e na rede privada é de 21%. E a gente sempre ressalta aqui, deixa o site também, esse aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você se orientar e poder ficar em dia aí e ter informações em tempo real da pandemia aqui na cidade de Santos. Vamos trazer o nosso corpo de convidados hoje, o nosso querido doutor Maurício Baltazar, ele que é o nosso advogado e comentarista. Doutor Maurício, sexta-feira pintando o fim de semana, mas tem bastante assunto para a gente conversar e debater hoje, né, doutor? Boa tarde. Sem dúvida, Santiago. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de mesa, de debate, boa tarde a essa imensa e linda audiência. Vamos lá, vamos ser útil à comunidade, informando e entretendo todos aí com esses temas do dia de hoje. E de uma semana que foi até calma, né, relativamente, no que diz respeito à política nacional. Vamos lá, Santiago. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Então também conosco o nosso querido João Vilela, empresário e diretor financeiro do CDL Santos Praia, e é o proprietário, né, da Design Gallery, que eu costumo dizer que é uma das lojas mais bonitas, né, de casa e decoração da Baixada. João, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bom, Santiago? Um prazer estar com vocês aqui hoje. Tá certo, e conosco também o nosso querido Luiz Fernando Cardoso, ele que é da Ortobiofarma, é uma farmácia de manipulação já há muitos anos na cidade de Guarulhos, que agora vai ter aí a sua filial também na cidade de Santos, em breve já vai estar passando o endereço pra gente também, e o Luiz Fernando fazendo parte aí da nossa mesa toda semana. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem com você, Luizão? Graças a Deus, tudo bem, é uma honra estar aqui com vocês, participando mais uma vez do Cidades em Debate. Tá certo. Bom, já vamos começar aqui com o nosso assunto, né? O primeiro assunto da pauta. E é uma notícia que chama atenção pelo modo que ela é trazida, né? Postagens em redes sociais trazem a informação de que o governo da Bahia teria vendido 10% do território do estado para grupos chineses, onde esses iriam construir uma cidade inteligente. Segundo as postagens, o Supremo Tribunal Federal já teria até autorizado também o desmatamento, né, da área para o início do projeto. De acordo com as publicações, será uma cidade com edifícios de até 30 andares e um ambiente em que o esgoto será 100% coletado e tratado e a energia será eólica e solar. A cidade inteligente seria construída no município de Jaguaripe, que fica a 239 quilômetros da capital baiana, que é Salvador. O projeto estaria relacionado à construção de uma ponte que deve ligar Salvador à ilha de Itaparica. Consultada, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia confirmou que existe realmente um projeto de uma ligação rodoviária entre Salvador e Itaparica, que inclui a tal ponte. O contrato de concessão do projeto foi assinado em 2020 com um grupo de empresas chinesas. Bom, vamos começar esse assunto aqui
Vamos trazer esse assunto que chama bem a atenção, começar com o nosso querido João. João que está acostumado, já viajou muito para a China, tem uma ligação. Enfim, João, como é que você vê esse assunto aqui? É que a notícia veio de uma forma assim muito, né, abrupta, né? Vendeu 10% do território do Estado. Como é que é isso, João, na sua opinião? Não é verdadeira a notícia, Santiago, que vendeu 10% do território. É que, claro, que o pessoal vai aumentando e vira uma especulação imobiliária. E ninguém quer desmentir. Claro que sempre tem alguma semente da coisa. Os chineses gostam de ficar provocando negócios do mundo inteiro para procurar alternativas, e algumas coisas florescem, a maioria não. Isso é bem típico de fazer essa situação. Claro que tem sempre uma raiz, mas não tem nada disso, não tem autorização do STF, não tem nada disso, não existe, e no 10% do território da Bahia, é enorme, a Bahia é um estado enorme, não tem a menor condição. Agora, que deve ter algum investimento local, até algum projeto local, pode ter, mas não é dessa forma. É que o pessoal começa a especular. Isso aconteceu em Santos, por exemplo, essa especulação imobiliária, quando foi a questão da Petrobras, que vinham, não, vão ser 4 torres. Havia alguma coisa, mas vai ser aumentando. Eu lembro que na época falavam 4.500 funcionários. Não, tá tudo certo, vai ser o Valongo, vai ser o bairro mais produtivo, mais valorizado, e criaram hotéis, e criaram salas comerciais, e criaram toda uma estimativa aqui na cidade, que a gente sabe o que aconteceu, né? Havia alguma coisa, uma semente, mas nunca ia ser daquele tamanho. E depois nem aquilo minimamente se floresceu. Então a gente sabe como é que são essas coisas. Há uma especulação muito grande. Eu tive algumas vezes na China e eu sei relativamente bem como é que os chineses pensam, como é que eles fazem negócios. Eles especulam muito, eles analisam muito, mas quando eles vão colocar o dinheiro, é outra história. Claro que tem alguma coisa ali sim. Vamos lembrar que a gente está falando agora muito da China por várias questões, mais do que nunca. Tem aquela questão da Evergrande, que é essa empresa imobiliária. A China tem projetos de megalópolis. Tem 50 cidades abandonadas na China que criaram a cidade e não tem quem vá morar lá. Vamos lembrar um dado que assusta bastante. Em 3 anos, a China usou concreto armado. Escuta o que eu estou falando. Em 3 anos, a China consumiu de concreto armado o que os Estados Unidos usou durante o século XX inteiro. É algo assustador. Claro que é uma bolha que vai virando e a gente tem que tomar muito cuidado com essas histórias todas. Então, tem muita coisa, eles colocam uma sementinha e vêm até onde vai. E aí o pessoal aumenta isso numa proporção exponencial. Não tem nada disso. Não tem nem 10% da área e não tem nada de STF no meio do caminho. Ô, doutor Maurício, agora vamos calcular. Agora a gente vem com suposições, porque de repente é que nem o João falou, claro que deve ter alguma coisa lá. Pode ser que seja um projeto para os próximos 50 anos, vamos dizer assim. Os chineses, se der certo, a gente começa com uma cidade, depois vai fazendo outra. O nosso intuito é chegar a 10% do Estado com infraestrutura. Não sei, uma suposição. Agora, como o Estado teria que proceder nesse meio aí, o doutor Maurício? Porque não pode vender o território, né? Um Estado não pode vender o seu território? Ou pode? Não, ele pode ceder, ele pode fazer as transações para fins de desenvolvimento de uma determinada área. Agora, vender como se particular fosse, é óbvio que não. Tem essas parcerias público-privadas, enfim, tem uma série de situações que são previstas na legislação e é possível negociar, sim, com a iniciativa privada, mas não vender por simples venda. Não, senhora. É um desenvolvimento daquela região e tudo indica, pela reportagem, que tem alguma coisa a ver com a construção da ponte até Itaparica e o desenvolvimento daquela região. E aí seria natural esse tipo de negócio, esse tipo de investimento. Agora, o João está correto, né? Existe a especulação, e essa especulação, aliada ao momento político-econômico do mundo, em que a China, em tese, teria se beneficiado aí com o Covid, está agindo em todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil, com certa volúpia, com certa agressividade na compra e aquisição de patrimônio
e de empresas importantes, né, em nichos importantes da nossa sociedade, que traz alguma preocupação. Então, independentemente da especulação, grande e pequena, sabe-se lá em que percentagem, o fato é que a China está agressivamente invadindo o Brasil. Invadindo, que eu digo, não militarmente, é óbvio, mas trazendo dinheiro, comprando aqui, né? Temos notícias que o interior de São Paulo está todo, as áreas disponíveis é tudo de chineses, de empresários chineses, as empresas de grãos aí no sul, enfim. Nós temos que prestar atenção nesse tipo de negócio, de comércio, em que pese, se não fosse esse cenário que a gente está vivendo, esse fato público e notório, até que seria uma notícia muito boa, né? Trazer uma ponte, um investimento, criar aí um determinado bairro com essa tecnologia toda, inclusive no que diz respeito aos dejetos aí que seriam todos tratados. Seria uma boa notícia, Santiago, se não fosse essa preocupação toda que a nossa sociedade deve ter para ter, né, um Brasil melhor para os nossos descendentes, Santiago. O João comentou que na China existem aí pelo menos umas 50 cidades abandonadas, que existem mesmo, são cidades que comportam até 1 milhão de habitantes. E cidades que comportam 1 milhão de habitantes que estão morando 10 mil pessoas, 50 mil pessoas no máximo, né? Porque justamente as pessoas não querem mudar para lá. E cidades bem estruturadas. Agora, vamos nessa suposição, claro que a gente vê aqui que é uma notícia forçosa, né? Bem forçada, pegar 10% do Estado, aquela coisa. Mas, por outro lado, a China é o país mais desenvolvido do mundo hoje, né? Em questão até de atuação, é bem atuante em todos os setores. Ô Luiz, você acha que seria uma boa, se fosse verdade? Claro que não vender 10% da Bahia, mas se os chineses se instalassem no Brasil e com isso trouxessem aí o progresso, vamos dizer assim, que é o que está faltando no Brasil hoje, qual a sua opinião? Ou tem que ter cuidado? Olha, tudo é uma questão de conversar e ver quais são os prós e os contras, né? Qualquer investimento tem todos esses lados. Quando você fala em 10% de um estado, essa cidade que você citou, qual é a cidade mesmo da Bahia, ela não tem 10% do estado, ela deve ter uns 1% chegar. Deve ser 10% da cidade, onde que vai fazer um projeto piloto. É a cidade de Jaguaripe. Então, quantos habitantes tem? Qual é o... cidade pequena, né, Luiz? Então, mas tem território, né, vamos dizer assim, né? Se é fazer nessa cidade, então eu acredito que seja 10% desta cidade para fazer um plano piloto para se mostrar o que é um desenvolvimento estruturado dentro da realidade que o planeta precisa hoje. Todo mundo está vendo o que o planeta está passando, essas questões hídricas, essa questão de temperatura, tudo o que o ser humano vem causando nesses últimos 20 séculos, agredindo o meio ambiente. Talvez esse projeto hídrico de captação de energia solar, captação dessas energias, venham demonstrar ao país que nada mais é o país mais abençoado por Deus para poder usufruir deste tipo de energia, acorde para o século XXI. Não sei se é isso. Eu sei que se tudo tiver bom senso e for bem investido para a sociedade ter um bom proveito, que assim seja. Agora, se for interesses escusos, pequenos de alguns, não aconteça, tá? Mas pelo que eu entendo do projeto, é para o Brasil acordar e que seja feito, desde que seja de forma clara, cristalina e que a sociedade tenha esse benefício. Essa é a minha visão. Agora, 10% do Estado, pô, caramba, área pra caramba. A gente nota o exagero, mas pode ser aquilo que eu comentei, nos próximos 50 anos vamos chegar a 10%, né? Até aí, mas aí vai ter que provar muita coisa. Agora, João, até para o pessoal que está assistindo e para nós mesmos, porque eu também tenho o pé atrás, eu acho que todo mundo tem, na questão da China, porque fala, o progresso a gente não tem medo, tanto que a gente usa, a maioria de tudo que a gente usa vem da China, o celular, até carros, né, hoje em dia,
estão muito difundidos, né? Roupa, tudo. O progresso a gente tem medo é da política. Você acha que, por exemplo, a China entrando no Brasil vai agregar mais ou vai escravizar todo mundo de vez? Não tem essa. Vamos por partes. A China, a grande preocupação dela hoje é em relação à questão de microprocessadores. Ela não detém a tecnologia. Então, a gente imagina que a China detém. E ela não detém. Quem detém são os Estados Unidos, Taiwan e a Coreia do Sul. Então, ela está tentando. Esse é o grande desafio da China hoje, é conseguir os microprocessadores que, principalmente, Taiwan tem. E ela considera Taiwan dela. Então, tem muita coisa de estratégia aí pela frente. O modo de fazer negócio que o governo chinês tem não tem nada a ver com política. É um país que usa um sistema de comércio keynesiano. Então, nós temos 4 tipos de comércio, eles são keynesianos e aparentam em certa parte com os Estados Unidos, só que eles não querem mudar a cultura dos locais. Teria muita coisa para a gente explicar, vai longe essa questão de como que a China pensa em termos de negócio. Eles querem ganhar dinheiro, eles têm projetos, eles têm tecnologia, eles não são um país desenvolvido ainda, apesar de todo o desenvolvimento que eles tiveram acelerado nos últimos anos, ainda tem muita zona de pobreza na China. Então, eles querem dominar primeiro a Ásia toda, esse é o grande desafio deles, para depois expandir para alguns lugares. Então, é negócio, eles trabalham com um negócio, assim como os outros países também. A gente fica imaginando que a França é um país que se preocupa com a ecologia no Brasil, por essa questão toda da Amazônia. Não é. A questão é negócio também. Os Estados Unidos, a mesma coisa. É que os Estados Unidos, a diferença dos Estados Unidos para a China em termos de negócio é que os Estados Unidos querem entrar no lugar e mudar a cultura local. E a China não muda a cultura local, ela quer fazer negócio apenas. Então, nós temos que entender como é que funciona. O Brasil é um grande parceiro comercial da China. Nós temos que aprender a lidar com essas novas tecnologias que estão chegando aí. Não adianta você segurar tudo num país, a China é um grande produtor hoje no mundo, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. E o Brasil tem que voltar a produzir. A indústria brasileira, ela pode e deve ser impulsionada por várias questões. Então, nós temos uma reforma tributária, por exemplo. Nós temos que ter segurança jurídica no Brasil. Nós temos um potencial incrível, mas nós afugentamos muitos investidores porque a gente não dá segurança. A China tem um outro problema muito grande agora, e isso vocês vão começar a ver acontecendo, porque é a questão ecológica. E ela quer ganhar muitos créditos de carbono, ela quer ganhar dinheiro vendendo... O que acontece? Como é que foi o pacto feito nos países todos? Essa grande questão do pacto ecológico. Que os países que mais produzem carbono, quando ele vai produzindo, quando vai reduzindo, ele vai ganhando crédito. O Brasil, ele está lá embaixo, ele quase não polui, vamos pensar assim, não tem uma grande indústria poluidora como tem nos Estados Unidos, como tem a Europa e como tem a China, principalmente. A China polui muito. E ela vai reduzir a poluição dela e vai ganhar dinheiro nos outros países. Nós vamos acabar pagando para eles, porque eles poluíram muito e estão reduzindo. Eles estão numa taxa lá em cima, eles estão conseguindo reduzir. Tanto é que a preocupação deles é acabar com poluição. É muito poluída a China. A China foi muito... usaram todos os recursos naturais possíveis. E a poluição era enorme. Eu fui para algumas cidades, o dia estava azul, céu azul, e você não conseguia ver o céu azul. Era uma camada de poluição inacreditável. Então, agora eles vão começar a ganhar dinheiro a troco de nós, porque eles poluíram muito, então eles vão reduzir a taxa de poluição e vão ganhar dinheiro com isso. Então, tem várias questões internacionais aí que nós temos que ficar de olho, porque não é tão simples quanto a gente imagina. Doutor Maurício, 30 segundos. Tem medo que a China invada o Brasil com a sua tecnologia ou não? Não, a tecnologia e o dinheiro da China já estão aqui no Brasil já faz algum tempo. Vão vir mais, é claro. A gente só tem que tomar os cuidados necessários para que isso não prejudique o povo, né? Porque se ele comprar toda a produção de grãos e levar para a China ou para qualquer outro lugar, como é que nós aqui, a população, iremos comer, né? Numa crise alimentar mundial, entendeu? É essa questão. Não que tenha que ter reserva de mercado, não é nada disso. Mas as nossas autoridades devem prestar atenção nessa questão e manter alguma parte, uma substancial parte, na posse, na administração de brasileiros, em que pese a China se revele um grande parceiro
do Brasil. Então, assim, é uma preocupação, uma atenção, uma profissionalização no lidar com essa questão. Não deixar assim no meio desses políticos, né, do troca daqui, leva de lá, porque aí a gente vai perder. Então, eu imagino que o cuidado é o essencial. Tá certo. Bom, vamos trazer um outro assunto para a gente debater aqui. Esse aqui são dos governadores dos estados, né? Os governadores de 19 estados e do Distrito Federal divulgaram uma carta na última segunda-feira agora, em que rebatem o argumento do presidente Bolsonaro, que diz que o preço dos combustíveis aumentou por conta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famoso ICMS. Na nota, os políticos afirmam que nenhum estado aumentou o ICMS nos últimos 12 meses e que o valor alto da gasolina é um problema nacional. Os governadores federados, né, ao Brasil, vem a público esclarecer que nos últimos 12 meses o preço da gasolina registrou um aumento superior a 40%, embora nenhum estado tenha aumentado o ICMS incidente sobre os combustíveis ao longo desse período. Foi o que eles colocaram em nota, né? Essa é a maior prova de que se trata de um problema nacional e não somente de uma unidade federativa. Falar a verdade é o primeiro passo para resolver um problema. Foi o que disse a carta dos governadores. Vamos saber aqui do nosso querido Luiz Fernando Cardoso. Ô Luiz Fernando, como é que você vê esse negócio, essa carta dos governadores, falando que tem que falar a verdade, que a gasolina aumentou, não é por causa do ICMS? Como é que é essa história aí, na sua opinião? Na minha opinião, existem duas verdades e duas mentiras. A verdade é que a gasolina aumentou de fato, e o ICMS não aumentou, porém a arrecadação aumentou por conta do valor. Essa é a verdade. Se o governador tem compaixão do povo, ele fizesse o cálculo administrativamente e falasse, olha, eu arrecadava isso com a gasolina a preço passado, eu tenho condição de abaixar para manter aquela arrecadação que dava o valor suficiente para eu atender às necessidades, muito bem. Senão, o ICMS é X, continua sendo X. Se a gasolina é 5, 4 ou 3, o ICMS não aumentou. A arrecadação que aumentou, em função do mesmo ICMS. Agora, cabe a cabeça, a consciência de cada um para ver se vale a pena ajudar o povo ou não. Essa é a minha visão. O Bolsonaro, de certa forma, tem razão, que se pensasse como ele, eles tomariam alguma atitude para ver contabilmente o quanto isso aumentou as suas rendas, as suas receitas, e como isso poderia reverter em benefício da população. Eu sou administrador, economista, e entendo assim, a alíquota não mudou. Isso eu sei que não mudou. Mas, o dólar ela é a balança comercial internacional. Aqui altera tanto para mandar para fora como para receber. Agora, a nossa gasolina que extraímos aqui é cotada pelo valor internacional. Agora, tudo é uma questão de boa vontade, tudo é uma questão de trabalho, sabedoria. Se os governantes tiverem sabedoria, eles conseguem beneficiar o povo. Senão, continuamos vivendo nesse tipo de situação chamado Brasil. Doutor Maurício, a gente vê, até o Luiz falando, a gente compreende até melhor, realmente, aumentou a arrecadação porque o valor da gasolina aumentou, né? Mas a gente vê que existe um cabo de guerra, né, entre o governo federal e pelo menos esses 19 estados aí que se pronunciaram através de carta. Qual que seria a maneira correta de lidar nesse momento, já que todo mundo está vendo que o combustível está aumentando de uma forma alarmante, até por causa do que acontece em questão de pandemia, em questão de economia internacional, enfim. Como é que você vê? O que teria que ser feito, então? Veja bem, Santiago e membros da mesa, o Luiz Fernando foi cirúrgico, né? Explicou com uma simplicidade muito grande, mas é um fato incontroverso. A arrecadação aumentou porque o dólar, que
influencia o barril, enfim, aumentou, e aí tem essa consequência positiva para os estados. Então, em certa medida, o Bolsonaro tem razão. E aí, Santiago, a solução, no meu ponto de vista, seria o bom senso, né? O bom senso que o Luiz Fernando também trouxe. Olha, se aumentou a arrecadação, administrativamente eu podia adequar uma situação lá para que o povo não sofresse tanto quanto está sofrendo. Mas não, é público e notório que há um embate político entre determinados governadores com o governo federal, né, com o Bolsonaro, especialmente o nosso governador Dória, que não acatou a sugestão do presidente, que era de baixar o ICMS, como também em alguns pontos muito importantes da nossa economia local, ele cancelou isenções, ele aumentou os índices, enfim, as alíquotas, ele está, assim, procurando arrecadar mais no momento em que o povo mereceria um reforço, um refresco nesse sentido. Então, eu ainda entendo que o Bolsonaro tem razão e ele está se esforçando nesse ponto, tanto é que tomou essa medida aí de permitir que o álcool possa ser comprado logo lá na produtora, tirou intermediários, tirou despesa com transporte, enfim, esse tipo de esforço os governadores também poderiam fazer. Eu tenho certeza que lá na administração deles, com a competência que eles têm, não só na questão da alíquota, estamos arrecadando mais, mas outros pontos que eles poderiam sim ajudar o povo, mas o que se vê é o contrário, a ganância por mais impostos, quem sabe aí para produzir um caixa para as próximas eleições, me parece que é o grande interesse, é o grande litígio entre os governadores dos estados e o Bolsonaro no dia de hoje. Vamos saber aqui do João. João, como é que você vê essa conta toda aí, né? Esse negócio do ICMS, os governadores fazendo pronunciamento, coisa que a gente nunca viu, né? O aumento de gasolina. A gasolina, desde que eu nasci, sempre aumenta, né? Claro que a gente está notando que abusivamente nos últimos tempos, mas nunca vi governadores anunciarem para o presidente, quer dizer, não se dirigem nem ao povo, né? Ao presidente. Como é que você vê essa situação toda, essa política toda, João? Cada um conta a boa parte da sua história. Esse que é o grande lance. Então vamos lá. O governo federal, ele abriu mão da CID. A CID é o único imposto que você pode fazer por decreto, porque é um dos poucos impostos. Tem também de importação. Mas é um imposto que você faz por decreto. Você pode regular. É um imposto regulatório. Mas ele não tirou PIS e COFINS. Continua cobrando, tem 11% ali praticamente do governo federal. Porque para você mudar o imposto, você tem que pedir autorização à Câmara, ao Congresso, ao Legislativo. Você não pode fazer por canetada. Então vamos lá. Claro que continua, como o Luiz Fernando colocou perfeitamente, continua sendo a proporção, em proporção sim. Mas como aumentou a base de arrecadação do imposto, como aumentou o valor do imposto, do bem, aumentou proporcionalmente o imposto. Claro que os governos poderiam ter feito um projeto de lei, se quisessem, dizendo, olha, eu ganho tanto por litro, eu ganho 50 centavos por litro, só para dar um exemplo, e eu vou continuar ganhando 50 centavos ou esse valor mínimo que seria a porcentagem. Poderia ser feito isso? Até poderia, mas não quer. Mas vamos lá, tem mais coisa nessa questão do combustível. O nosso combustível está caro proporcionalmente ao mundo? Não, está na média. Em dólar, está na média, que o dólar também aumentou muito. Então, nosso poder de compra está muito ruim. Na média, o combustível custa, a gasolina custa em torno de 1,1 dólares na média dos países. 1,14. E nós estamos 1,1. Então nós estamos um pouquinho abaixo da média. Isso não quer dizer que é barato ou é caro, depende do poder aquisitivo de cada um. Tem outra questão que é muito importante. Nós temos pouca concorrência. Não tem mais monopólio da Petrobras desde 98. Mas a Petrobras continua dominando a parte de refino. E aí que é o problema. Porque alguns governos passados, que nunca aparecem nessas horas, fizeram uma refinaria de Abreu e Lima, gastando uma fortuna do nosso dinheiro público, através da Petrobras, que o principal acionista é o governo federal. E essa refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco só dá para refinar petróleo venezuelano. Ela foi construída, então nós não podemos refinar o que nós queremos. Então nós temos que refinar gasolina no exterior, isso aumenta muito o nosso custo também. Além da paridade da gasolina, a questão do dólar e a pressão do petróleo que também aumentaram. Então, é uma soma de fatores, não é um fator só. E ninguém explica adequadamente.
Vamos lembrar que a Petrobras foi expropriada praticamente, foi explorada de todas as formas. Retiraram a Petrobras, o valor dela em bolsa foi lá para baixo. Agora é que está começando a subir, mas governos passados arrebentaram. Ninguém vai lembrar mais, será que da refinaria lá de Pasadena, que pagamos bilhões pela refinaria, que valia 40 e poucos milhões no máximo, e depois tivemos que nos vender, livrar com grande prejuízo? Será que ninguém lembra dessas coisas? Então, são vários fatores que compõem hoje o nosso combustível. Então, tem a porcentagem dos estados, sim, que é muito acima, que aumentou o valor base da contribuição. Então, eles poderiam ter feito alguma coisa? Poderiam, mas é verdade, continua sendo a mesma proporção. Tem vários fatores. Então, não dá para a gente ser simplista nessas horas. Várias coisas compõem. E também o álcool. Vamos lembrar que o álcool compõe parte da gasolina e nós estamos indo uma seca muito grande. E houve uma quebra da safra muito grande da cana. Então também ficou caro o álcool, senão seria uma solução. Olha, tem abundância de álcool, nós vamos baixar o valor do álcool, então você consegue usar, mas os carros são flex. O diesel continuaria alto, mas os carros poderiam até ter uma redução, o álcool valendo a pena. Hoje compensa mais usar gasolina do que álcool, se você fizer a conta. Então são vários fatores que a gente tem que levar em conta. E a gente falando do etanol, hoje é etanol, né? Para mim é álcool também, viu, João? O pessoal fala etanol hoje, mudaram até o nome do álcool, né? Internacionalizaram o nome. Ô, João, nós temos uma riqueza que é o álcool, né? O etanol. E independente de safra, porque também já passamos por safras boas, né? Que poderíamos ter álcool aí sendo jorrado pelos galões. E a gente não aproveita esses momentos também, né? É o quê? A falta de política, uma falta de controle, uma falta de cálculo? Como é que você vê? Não é isso. É que o álcool, ao contrário do petróleo, o petróleo você vai refinar o barril, você não pode falar, eu quero um barril inteiro de gasolina. Você tem que escolher, você tem uma parte vai ser petróleo, asfalto, uma parte vai ser nafta, que é gasolina, uma parte vai ser gás. Então, é subtraído do petróleo, cada tipo de petróleo, mas tem uma proporção. O álcool não. O álcool pode virar açúcar, por exemplo. Então ele pode fazer, não quero fazer álcool. Vamos lembrar que nós estamos usando muito álcool gel. Também valoriza muito o valor e tem muito maior consumo no mundo inteiro. O mundo inteiro está usando álcool gel que não se usava nessa velocidade, nessa quantidade que se usava. Então o usineiro, ele pode vender como ele quiser. Então o grande lance, talvez seja acertado do governo federal, é essa questão de acabar com a questão da distribuição. Por que eu posso comprar? E eu posso comprar, eu vou numa usina e eu quero comprar tantas toneladas de álcool para fazer álcool gel. Posso. Eu posso vender, engarrafar, fazer o que eu quiser do álcool. Eu posso comprar açúcar na refinaria, na usina? Posso. Por que eu não poderia comprar o combustível? Qual que é a diferença de um para outro? Nenhum. Tem que me responsabilizar por aquilo e acabar com essa distribuição. É uma coisa positiva. Mas tem muita coisa por trás. Então não é só a gente pensar no combustível dessa forma. Nós estamos com um problema de seca muito grande, isso é fato. Então também, além do consumo ter aumentado no mundo inteiro, do consumo do álcool ou do açúcar ou tudo mais, houve uma queda da produção também. E o álcool não é solução, viu? Só ter o álcool também não é solução. Porque nós todos usamos muito diesel. Vamos pegar as termoelétricas, usam diesel. A própria plantação usa diesel. O diesel que é o grande que movimenta muito o Brasil por causa dos caminhões também. Então nós temos uma dificuldade de ter o diesel. E o álcool seria só uma forma de tentar escapar, mas não é tão fácil assim, não. Doutor Maurício, qual seria o preço ideal hoje para você pagar no litro do álcool ou no litro da gasolina, na sua opinião? Para mim, não deveria passar de R$ 3,50, no máximo. Seria o razoável nos dias de hoje. E a gente nota, né, o Luiz, que o governo tem tirado aí esses atravessadores, né, conforme o João falou na questão do etanol, mas na bomba não abaixou, né? Será que isso aí faz parte dessa política contrária também? Olha, se não tem atravessador, o preço teria que ter abaixado, mas essa entre-safra aí faz com que a gente tenha que pensar que o preço tende a subir. Tudo é questão de oferta e procura. Se eu não tenho álcool, o preço sobe.
Na medida que eu tenho álcool em abundância, nesse caso, o preço cai. Então, tudo vai depender da oferta e a procura. E eu acredito que R$ 3, R$ 3,50 o álcool, R$ 4,20, R$ 4,50, a gente tem que partir do pressuposto. No mundo, a gasolina custa, como o nosso colega falou, US$ 1,10 por aí pelo mundo. Então a gente tem que partir por essa estimativa aí. Agora, a gente não tem uma definição da economia, uma política correta. A gente Acho que caiu a ligação do Fernando, mas ele deve retornar. Deve estar recebendo alguma ligação, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Acho que já deu para ter uma noção, né, desse assunto aí do que o Luiz falou. Realmente, a entre-safra, né, entre outros percalços no caminho, é o que está atrasando, vamos dizer, a baixa de preço nas bombas. Além de que eu acho que deveria já terem conseguido, né? Porque a partir do momento que você tira 2 ou 3 taxas, né, doutor Maurício? Que nem o álcool antes saía da distribuidora, da usina, ele ia até um distribuidor para depois voltar, para depois ir para o posto. Então, quer dizer, só esse caminho aí já é um custo tremendo, né? Então, eu acho que já deveria baixar. Mas existe realmente esse negócio da entre-safra, né? Conforme disse aí o próprio Luiz Cardoso. Bom, vamos fazer o seguinte, ele já está pedindo passagem aqui, o nosso querido Maurício Araújo, ele vai trazer aqui o Momento Câmara. Vamos saber o que está acontecendo nas câmaras municipais da Baixada Santista. Então é com você, Maurício Araújo. Ô, Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Santiago, olha, hoje eu vou falar aqui das câmaras municipais de Mongaguá e Santos. Lá em Mongaguá, teve um PL, um projeto de lei autorizando o executivo a fazer contratações temporárias de médico para os projetos de saúde da família. Tá? Então, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura a fazer as contratações necessárias para atender as demandas dos atendimentos lá do projeto médico da família, aqueles projetos que os médicos vão até as casas das pessoas, fazer os atendimentos. É um projeto bem bacana aí que os municípios oferecem para as pessoas que têm dificuldade de sair de casa, né, principalmente pessoas idosas. Então, eles estão contratando aí esses médicos de caráter temporário para suprir as necessidades do município. Santiago, aqui em Santos, teve um projeto de lei interessante que eu vou contar para vocês, mas eu ainda não sei qual que é o resultado, tá? O PL diz que os vendedores ambulantes, eles vão ficar isentos de renovar suas licenças agora nos meses finais aí de 2021 e 2022, tá? Então não tem renovação de licença. Acontece que o ano que vem é ano eleitoral, tá? Ano eleitoral. E a gente sabe que quando é ano eleitoral, o setor público, né, os gestores, os órgãos públicos, eles não podem dar nenhum tipo de vantagem, desconto, coisas do gênero assim, né? Anistia de impostos, porque a gente está em ano eleitoral, então não é proibido por lei. E a Procuradoria da Câmara Municipal bateu em cima desse tema, dizendo que o ano que vem a gente, por exemplo, a Prefeitura não poderia conceder o abono das licenças, né? Porque por ser ano eleitoral. Então eles vetaram, a Procuradoria votou pelo veto do projeto. Em contrapartida, a Comissão de Constituição e Justiça, que é composta por 3 vereadores, aprovou o projeto de lei e eles alegam que são valores irrisórios essas licenças, né, que não representam nem 0,01% da receita da prefeitura, então não teria problema. Então é engraçado ter um braço de ferro aí entre a Comissão de Constituição e Justiça e a Procuradoria da Câmara, para ver se aprova ou não aprova o projeto de lei. De novo, eu vou bater nessa tecla. Por que não se pergunta antes? Por que não se reúne? Por que não vai? E perde todo esse tempo, né, de levar para o plenário o discurso, papelada para lá, papelada para cá, para depois ver se vai aprovar, se não vai, entendeu? Cria essa expectativa com as pessoas e de repente não aprova. Bom, essa é a minha crítica, eu acho que tem que ter mais comunicação entre eles lá. É isso aí, Santiago Pérez, um abraço e até a próxima.
Tá aí o nosso querido Maurício Araújo, trazendo aí o momento Câmara Municipal. Poxa, hoje ele trouxe aí isso aí é como é que é, uma encruzilhada, o doutor Maurício, essa questão, essa última que ele falou, dos vendedores ambulantes que vão ficar isentos das taxas de cobrança no ano que vem, e por ser um ano político, não poderiam. Como é que fica? A Procuradoria quer, o outro não quer, e aí, qual que é a história? Fala agora, doutor. A Procuradoria tem razão em tese, Santiago. Contudo, esse momento pandêmico que vivemos, que é uma exceção, em que uma série de regras jurídicas foram dulcificadas, foram deixadas de lado para conseguir trazer um acalanto aí à população, poderia ser aplicada nesse caso também. Porque, como disse aí o parecer jurídico da Câmara, o valor não é relevante, não é significativo de tal modo que possa caracterizar algum benefício político para um ou para outro, a ponto de capitalizar favores políticos ou, enfim, eleitores. Pelo contrário, né, a gente sabe que essas taxas, individualmente, não são tão relevantes. 40, 50, 100 reais no máximo para a questão de ambulantes. Isso seria capaz de provocar, digamos assim, algum favor político? Eu acho que não. Então, pelo princípio da razoabilidade, pelo princípio da exceção, uma vez que nós estamos nesse momento pandêmico e tem gente que precisa trabalhar, e eu acho que poderia, sim, ser aprovada e beneficiar essa parte da economia local, possibilitando que essas pessoas trabalhassem sem caracterizar favor político para um ou para determinado governante. Eu acho que, nesse caso, a exceção prevaleceria, Santiago, mas juridicamente pode ser. Não seria ilegal ou desarrazoado a negativa nesse sentido. João, a gente vê que quando existe uma lei, em determinados momentos, ela parece que desfavorece a população, né? Esse é o caso. Como é que você vê, por exemplo, agora entre a lei e a pandemia? Como é que você vê essa encruzilhada agora? Qual que seria o certo? Olha, você não pode fazer um projeto de lei na Câmara, nem que seja um valor pequeno, sem dizer de onde vai vir suprimindo esse valor. É isso que a Procuradoria está preocupada. Porque nós não temos nenhuma precedente jurídico para dizer, olha... exatamente, porque a gente vai ter que... Quando você fala, olha, eu vou retirar, não importa quanto seja, pode ser R$1.000 do valor dos 3,1 bi que a Prefeitura tem hoje, eu vou suprimir aqui, vou fazer um projeto de lei que não vai ter que pagar R$1.000. Ela tem que explicar de onde vai vir esses R$1.000. Porque ela vai ter que repor esses R$1.000. Por isso que os vereadores, inclusive, normalmente, quando fazem um projeto de lei, eles fazem sempre contra o privado. Ou seja, olha, eu vou fazer um projeto de lei, mas que tenha que as empresas XPTO façam e tenham que pagar isso, ou tenham que fazer determinada coisa. Não, eles não oneram o poder público por causa disso. Porque quando ele onera e fala assim, olha, a prefeitura a partir de amanhã vai ter que fazer tal coisa. Pode fazer? Pode, desde que ele diga de onde vai vir esse dinheiro, e consiga esse dinheiro que não está previsto no orçamento. A grande questão é que já tem o orçamento. Nós já fizemos o orçamento. Então, é aí que vai dar o problema. Então, a Procuradoria, aliás, os vereadores tinham que escutar a Procuradoria, porque normalmente, quando tem feito uma série de projetos inconstitucionais, não é só isso que vai acontecer, passar ou não passar a lei. A grande questão é que o Ministério Público vem depois batendo. E nós estamos no ano eleitoral e ninguém quer sair prejudicado desse fato. Então, vai muito mais longe do que a gente imagina, né? Porque tem questões jurídicas, tem questões que não têm precedentes jurídicos, porque a gente nunca teve uma pandemia dessa forma e agir dessa forma, e tem a questão do orçamento. Então, eu acho que vai dar problema, sim, se aprovarem dessa forma. Porque hoje a gente está falando da autorização dos ambulantes, mas amanhã pode ser uma outra coisa que seja tão pequena também a taxa quanto essa, mas que em número seja bem maior, em exemplo, né? Então, pode caracterizar uma ajuda política, né? Vai saber. Nós estamos falando agora do imposto estadual, que em porcentagem continua igual, mas o valor aumentou muito.
É a mesma coisa, pode ser uma porcentagem pequena dos 3 bi e 100, mas 0,01, sei lá, dos 3 bi e 100 é dinheiro que não acaba mais, hein? Exatamente. Vamos lembrar que nominalmente é bastante dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a Câmara tem feito uma série de projetos de lei inconstitucionais, geram uma insegurança jurídica. Eu vou dar um exemplo da questão da comercialização de cães e gatos, que teve agora e perdeu, e foi considerado inconstitucional a lei. Foi lá no ano passado, o prefeito sancionou a lei, passou a ter, aí uma grande empresa que tinha aqui em Santos, uma empresa que é de fora, inclusive, mas que é uma empresa grande, tem condições de entrou com uma liminar na justiça e continuou vendendo cães e gatos, sem problema nenhum, porque teve a liminar. Ela teve um monopólio. Olha que coisa louca. A lei foi criada com uma intenção de não comercializar cães e gatos. A empresa, que é uma rede grande, entrou com uma liminar. Ela podia, os outros pequenos não podiam. Então ela teve um monopólio, através de um projeto de lei da Câmara. E aí o que acontece? Agora foi considerado inconstitucional, mas nesse período todo, quem perdeu foram os pequenos. E o grande continuou vendendo da forma que ele quis. É complicado isso, né? Vou perguntar aqui para o nosso querido Luiz. Ô Luiz, teve uma outra notícia aqui também. Mongaguá apresentando aqui o PL, autorizando contratação dos médicos das famílias para atendimento em domicílio. Como é que você vê essa PL, esse projeto de lei? Você aprova? Sem dúvida nenhuma. Se você puder levar a saúde ao domicílio para quem realmente precisa, para mim isso daí faz parte de uma assistência social devida, entendeu? Então, eu acho importantíssimo. Eu acho também que falta médicos no Brasil. Eu acho que o MEC tem que acordar para isso, dar atenção às pessoas que estão fazendo medicina fora do Brasil por não terem recursos para pagar essa fábula que são cobradas nas universidades do Brasil e gerar uma situação que essa revalida que faz com que retarde a vinda desses médicos formados para o Brasil acabe. Então, tudo que você faz para melhorar o atendimento da pessoa, da sociedade, é válido. Ainda mais nessa pandemia. Se você levar o médico na casa, ele paramentado, com a IPI adequada, podendo fazer a avaliação médica da pessoa e depois, com a avaliação, né, com a avaliação, tomar as devidas situações que tem que fazer com os pacientes, eu acho extremamente válido. Pode falar, João, qual que é o seu... Não, eu só queria comentar, porque isso também é inconstitucional. Apesar da ideia ser boa, você só pode entrar para ser funcionário público através de concurso público. Sem dúvida. Não, você só pode ser por um cargo de confiança, que não é o caso, ou se você contratar uma empresa por licitação que vá prestar mão de obra. Vai dar problema, já deu problema aqui em Santos e vai dar problema lá também. Eu pensei que eram os médicos já integrados na Então, se foram os médicos da cidade concursados ou contratados por determinada empresa que teve licitação, ou até pela OS, que pode ser feito, agora contratar pessoa física vai dar problema. Porque são médicos temporários, então imagino que tem uma empresa por trás disso, né, João? Porque bom, se tiver uma empresa, é uma ideia, porque a gente nota que é uma ideia que estão querendo forçar para que tenha esse atendimento, mas existe um limite de tempo, né? Não sei, é uma coisa que deveria ir mais além, mas não efetivaram, vai ver por causa disso que você está falando, né? Exatamente isso. Existem algumas formas de contratar, que chamam o temporário precário, mas isso está sendo bem debatido, porque pode virar um processo, inclusive, e o cara fala, não, eu tive aqui o meu contrato, foi feito, eu vou virar funcionário público. É uma briga isso aí, jurídica, muito grande. É arriscado uma prefeitura fazer isso. Santos fez isso na época e tomou um pau grande também. Várias pessoas foram condenadas a indenizar a cidade porque contrataram pessoas que não eram nem comissionados, nem gratificados, nem cargos de confiança, nem funcionários públicos através de concurso e nem por empresa. Então, se vocês fizerem dessa forma, vai dar problema.
Perdão, Mas aí, meu o certo entendimento... seria o quê? Contratar mesmo os médicos? Porque a ideia é boa, né? A ideia pode ser boa, mas você não tem no arcabouço jurídico, o poder público, é isso que eu falo, a reforma administrativa não, te dá poda algumas coisas também do administrador. A ideia pode ser ótima, mas você contrata como funcionário público, por exemplo, abre o concurso para médicos para ser concursado. É uma possibilidade. Ou contrata uma organização social, como uma OS, por exemplo. Pode ser feito. Ela pode fazer de várias formas, mas contratar, vou abrir, olha, contrato médico sem concurso público, dá problema. Não, mas daí eu concordo com o senhor. Se fizer da forma legal, onde que atenda toda a questão jurídica, eu acho, se você puder levar a assistência médica de uma forma correta, claro, juridicamente falando, eu acho bom. Mas da forma que o senhor estava falando, senhor João, eu acho que daí... Não, Luiz, pô... Perdão, João. E daí eu lhe dou toda a razão. Essa parte jurídica nas prefeituras, principalmente, toma muito cuidado. Sem dúvida. Porque isso gera depois um problema muito forte. Mas aí que está a grande questão. Como é que nós fazemos para ter mais médicos, ter uma saúde melhor na cidade, sem alterar o valor que você já não consegue ter de impostos, por exemplo, sem ter que aumentar impostos, sem ter que aumentar o valor? Tem formas. Então nós temos que pensar nessas formas, e uma delas, que nunca é usada, que é a prevenção. A prevenção é o grande problema na saúde pública brasileira, porque se sempre pensa em contratar mais médicos, fazer mais hospitais, criar uma série de coisas, e às vezes o problema que você conseguiria reduzir muito, não que não seja importante os médicos e os hospitais, pelo amor de Deus, ao contrário, são muito importantes, mas você consegue reduzir muito pela prevenção. Saneamento básico é um dos pontos. Não é uma questão médica, essencialmente médica, mas que reduz muitos problemas de saúde pública. E nós temos que lembrar que hoje a maior parte da população brasileira não tem saneamento básico. E aí é o grande problema. Exames são outra coisa que a gente faz errado normalmente. Nós temos que fazer parcerias público-privadas para ter mais exames rapidamente. Então é possível fazer muita coisa, mas o pessoal tem, e normalmente o gestor público, a grande falha do gestor público brasileiro é que ele quer fazer o fácil e não o que precisa ser feito. É aí que nós... É bonito o tema, você coloca lá, que nem como houve no Brasil, mais médicos, precisa de mais médicos, tal. Aí fizeram aquele convênio com Cuba, tudo errado. Não é assim que a gente vai ter. O próprio Luiz Fernando falou agora perfeitamente. Nós temos que verificar essa questão do revalida, que os brasileiros que fizeram curso no exterior de medicina não estão conseguindo trabalhar. Tem outras formas também para a gente poder ter mais médicos no Brasil, não sendo da forma que está sendo feita. O pessoal gosta de fazer o fácil. Nós temos que fazer o que é preciso. João, mas o pessoal fica batendo cabeça justamente na lei, né? Tentando colocar alguma coisa em prática, mas sempre a lei vem, põe para trás. Você acha que deveria ter alguma coisa, algum dispositivo na lei, mesmo nas prefeituras ou até nos governos, né? A gente está falando até a nível governo federal, que a saúde seja uma prioridade de alguma forma? A saúde tem muito dinheiro, entra muito dinheiro para a saúde. Só que nós vimos até agora a questão, essa semana, de um prefeito aqui da região que foi preso por causa de desvio na saúde. A Polícia Federal está acusando, vamos ver o que vai dar. Suspeito, vamos deixar claro para não estar acusando ninguém. Mas a gente tem que tomar cuidado, que é muito dinheiro para a saúde, mas efetivamente o que acontece com a população, nós erramos, como eu falei agora, prevenção. Às vezes são coisas simples, às vezes escovação de dentes, você consegue prevenir uma série de doenças, lavar as mãos. Vamos agora em relação à Covid. Parece uma coisa absurda, né? Chegar no século XXI para falar que tem que lavar as mãos. A própria questão de você tratar as pessoas para não ficarem doentes tinha que ser uma referência no Brasil. Mas isso não dá voto. Não ficar doente não dá voto. O que dá voto é o cara construir o hospital, inaugurar o hospital, falar que fez tantos hospitais, comprar ambulância. É verdade, o Luciano tem toda a razão. Tem município aqui na Baixada que solta fogos, faz uma festa quando compra meia dúzia de ambulâncias para levar para outra cidade para tratar. Então, esse que é o grande... Quem já frequentou, e nós frequentamos, eu sei que você, Santiago, já andou pelas favelas da nossa região, sabe da dificuldade de água, esgoto, não tem. Nós estamos aqui... Isso é saúde.
Isso é saúde, exatamente, Luciano. Essa saúde básica nós não temos. E tem muita coisa para andar em relação à saúde. Não basta colocar dinheiro simplesmente em hospital. Isso é um fato, um ponto. Agora, tem muita coisa para fazer antes. Muita coisa que não é feita. É porque não dá voto. O que dá voto é o que aparece. É aquele negócio, obra enterrada não aparece. Essa obra de você fazer a prevenção é uma obra enterrada. Porque você enterra os canos, você enterra toda a parte de tratamento de esgoto. Isso ninguém dá valor. Nós vamos ver a quantidade de pessoas que adoecem na nossa região, ou em qualquer lugar do Brasil, por uma questão de falta de prevenção. A palavra mais importante na saúde é prevenção. Vamos lembrar algumas coisas da área de saúde? Eu não sou da área de saúde, mas meu pai era, e eu aprendi até por osmose, meu pai era dentista e sanitarista, e ele sempre foi um defensor da questão de vacinas, por exemplo, que o Brasil avançou muito desde os anos 70 com essa questão da vacinação. Nós sabemos a importância de ter um sistema de vacinação coerente, alguns pontos de você ter antibióticos, por exemplo, adequados, postos de saúde com médicos treinados, e todo o sistema na escola. A prevenção da saúde começa na escola. A criança tem que aprender, desde lavar as mãos, coisas simples, a ter uma casa com higiene. São coisas tão simples, às vezes, que reduzem em muito o atendimento na ponta. Nada é mais caro que o corretivo. Nós sabemos, quem mexe com uma manutenção de qualquer coisa, sabe que tudo que é corretivo sai muito mais caro do que o preventivo. Tá certo. Mais alguma coisa que quer falar, Luiz, para a gente poder encerrar? Eu gostaria de poder trazer para o Santiago e para o João o projeto da cidade de Macaé, que conseguiu reduzir a dengue, as internações da dengue, através da homeopatia preventiva, distribuindo a sua população, fazendo com que não houvesse nenhum tipo de internação por esse acometimento desse Aedes aegypti. Então, são coisas que a gente poderia ver os trabalhos e copiar e praticar, ver o que dá certo no planeta e fazer aqui na nossa região. Não simplesmente pensar... Olha, sinceramente, eu nunca ouvi falar em um caixão com cofre. As pessoas que só pensam em si, Pix para o céu não conheço, nem caixão com cofre. Tá certo. Bom, só deixa eu dar o último recado aqui, da Igreja Coração de Maria, ali na Ana Costa 74, né, onde temos a paroquial da igreja. O pessoal está arrecadando alimento. Você que tem 1 quilo de alimento para poder doar, uma cesta básica, ou alguma roupa usada em bom estado, calçado, material de limpeza, higiene pessoal, você pode doar nesse endereço aqui, Ana Costa 74, onde fica a Igreja Coração de Maria, ou então pessoas que não conseguem se locomover, né, para ir até o local, pode ligar nesse número também, ambos, né, de segunda a sexta-feira no horário comercial, é o 32237381, porque eles têm uma equipe que buscam a sua doação aonde você estiver, né? Porque a gente tem que dar uma força aí, ajudar os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, estão tentando se recolocar no mercado de trabalho, muita gente perdeu seus empregos, e é importantíssimo que você participe dessa ou de outras, né, campanhas que tem aí pela Baixada Santista para ajudar os nossos irmãos, tá certo? Então a gente agradece muito a sua colaboração e a sua doação. Eu agradeço, aproveitando esse agradecimento, agradeço aí o doutor Maurício Baltazar, que não está conosco mais aqui, né, mas fica um abraço para ele, também o João Vilela, né, o empresário, o nosso querido João da Design Gallery, uma das lojas mais bonitas da Baixada Santista, e o nosso querido Luiz Fernando Cardoso, da Ortobiofarma, que em breve vai estar aqui, essa farmácia de manipulação, que já faz muito sucesso em Guarulhos, vai estar aqui também no Gonzaga, na cidade de Santos. E o meu abraço também, principalmente a você, que nos assiste, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande companhia, e amanhã, 13h, a gente está de volta no nosso Cidades em Debate. Um grande abraço, estamos com Deus, e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá! We'll be right back.